Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Muito bom dia a todos os presentes aqui na cidade do México, Distrito Federal, México, aqui na Plaza del Toros, na Praça dos Touros, e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, e os que vão estar ouvindo e vendo e lendo esse estudo bíblico do dia de hoje, domingo 23 de março deste ano de 2025, o qual temos como tema um sinal que não pode ser passado despercebido. Procuramos em nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 1 em diante, onde nos diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todos aqueles que for achado escritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre à eternidade. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um em um lado do rio e outro do outro lado do rio, e um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Escreve Apocalipse 7, versículo 12 e 10 do 11. E ouviu o homem vestido sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita à esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. E eu, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E desenha uma estrela de Davi e escreve Apocalipse 10 e também Apocalipse 4 em várias escrituras. Muitos serão limpos e embranquecidos e purificados. Os ímpios procederão impiamente, perversamente, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chegue até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias se levantarás para receber a tua herança. Um sinal que não pode ser passado despercebido. Esse tema é o que estaremos vendo logo. Foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago, foi gravado. E foi 3 de março de 2012, em Cayey, Porto Rico. Podem se sentar, queiram ter a bondade. O sinal maior, o maior sinal que Deus enviou no meio da raça humana, nessa terra, é um profeta. O reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor,
nos diz na página 117 dessa mensagem que há um extrato neste livro de Citas, parágrafo 10:36, da mensagem O Super Sinal, nos diz: o principal sinal de Deus é um profeta. Agora eu vou falar uns minutos a respeito disso. Eles são a palavra de Deus manifestada para essa era. E essa é a razão que o principal sinal de Deus é um profeta. Ele nunca enviou um juízo sobre a terra sem antes enviar um profeta, o qual nos diz no livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 6 em diante: se tocará a trombeta na cidade e não se alvoroçará o povo, haverá algum mal na cidade, o qual o Senhor não tenha feito? Porque não fará nada o Senhor Deus sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. E desenha uma estrela de Davi aí, à direita. Se fala, se o leão ruge, quem não temerá? Se o Senhor fala, quem não profetizará? E aí escreve Apocalipse 10, do 8 ao 11, e várias escrituras, e 11, versículo 3, que são os ministérios de Moisés e de Elias. Na mensagem, as obras do sétimo selo, que foi pregado pelo Dr. William Souto Santiago, na segunda-feira, 4 de março de 1998, em Catemaco, Veracruz, México. O Dr. William Souto Santiago, mensageiro enviado por Deus nesse tempo final, para falar à sua igreja noiva deste filho prometido que nasceria, este filho palavra, assim como falou a Virgem Maria 2000 anos atrás, falou que nela e dela nasceria esse filho, o qual é o herdeiro ao trono de Davi. O reverendo William Branham nos falou que assim como ele tocou a trombeta na sua primeira vinda, anunciando a vinda deste filho prometido, na sua segunda vinda o arcanjo Gabriel tocaria a trombeta, anunciaria a segunda vinda de Cristo. Isso nós encontramos no livro de Citas, em uma porção, a qual é da mensagem A Crença de Maria, na página 33, parágrafo 282, diz: e de pé ali estava o anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro aos judeus. Lembrem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, o anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia o diz assim, e escreve: Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Anunciou a primeira vinda de Cristo, e nesse tempo final anunciou a igreja noiva. Ele anunciou a segunda vinda de Cristo. Esse ministério já se cumpriu, como se cumpriu também o ministério do precursor há 2000 anos atrás, na pessoa de João Batista, o qual o Espírito Santo esteve operando o ministério de Elias em sua terceira manifestação. E assim como teve um precursor, um mensageiro falando a Maria, lá que é a Maria espiritual aqui, e houve um precursado, nesse tempo final, também correria em paralelo à primeira vinda do Senhor.
houve um precursor para todos os que desejam receber ele. O reverendo William Marion Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor. O ministério que o Espírito Santo esteve operando no reverendo William Branham foi o ministério de Elias em sua quarta manifestação. E veio, deu a sua mensagem, precursou a segunda vinda do Senhor, e ele disse: talvez eu não faça, ou seja, ele mesmo, pessoalmente, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. E temos a sua mensagem gravada e também escrita, o qual é a plataforma, o fundamento do precursado. Em cima dessa mensagem é que está a plataforma do precursado. E também já veio à igreja noiva, Maria Espiritual, o arcanjo Gabriel, esse mensageiro anunciando a segunda vinda do Senhor, e veio, anunciou, precursou e se foi. E também temos a sua mensagem gravada e escrita. Hoje, essa palavra que foi trazida por estes dois grandes homens, varões de Deus, está no meio do povo, em vida, vivificada. Essa palavra foi trazida à vida, a cumprimento. Hoje o povo mexicano está vendo aqui essa palavra sendo materializada, cumprida. Por isso, ele, em todo momento que ele deseja dizer, hoje se cumpriu essa palavra do precursor, essa palavra do arcanjo Gabriel, desse ministério de arcanjo no Dr. William Souto Santiago. Hoje se cumpriu essa palavra, essa escritura diante dos vossos olhos. Agora vejam, nessa mensagem que ele nos deixou, inspirado e trazido pelo Espírito Santo, o qual o tempo todo e em toda a era Deus usa um mensageiro, porque são seus embaixadores para Deus poder falar ao povo, assim como aconteceu no tempo da libertação do povo hebreu lá no Egito. Deus podia libertar o povo como ele desejaria, com qualquer coisa que ele desejaria, mas não encontrou uma melhor que o homem. E foi um homem que libertou o povo hebreu do Egito, e foi o homem que os introduziu à terra prometida que ele tinha prometido a eles. Vejam, Deus sempre usa os seus instrumentos, seres humanos. Somos seus agentes nessa terra, seus representantes, seus porta-vozes. Agora, nessa mensagem, ele nos diz as obras que estarão sendo feitas por este instrumento, onde estará o sétimo selo, o estarão identificando como o véu de carne, onde o sétimo selo, o anjo que era diferente dos demais, estará manifestado nesse último dia, porque estará realizando as coisas que ele prometeu que faria nesse último dia, cada uma em seu devido momento. Ou seja, que não podem apressar, o que queremos é ver isso. Talvez isso que alguns querem ver é o que está por último, e querem ver o último sem ver o primeiro. Não, é que eu quero ver os grandes milagres, eu quero ver os grandes milagres físicos. Agora vejam, disso nos falou o reverendo William Branham na página 69 da mensagem A Palavra Falada é a Semente Original, e nos diz ali, página 69 diz: como disse em Mateus 24, 12 espíritos muito parecidos enganarão, se possível, os escolhidos. Como você pode dizer-lhes, dê a prova da palavra? Como você pode saber? Fale a palavra. Vê o que eles dizem sobre ela. Se eles não creem na palavra, é porque não tem o germe semente neles. Eles são do maligno e enganam a você, como a primeira noiva foi enganada. Então a segunda noiva foi enganada. Eles são enganadores da terceira noiva
fazendo a palavra híbrida ou tentando fazê-la. Aí escreve a terceira noiva e os pervertedores. E à esquerda ele escreve também a noiva Eva, a noiva ontem e a noiva hoje. Deus nunca pôs sinais à frente de sua palavra. E desenha à esquerda uma estrela de Davi. Amém. Isso é um chamuscador. Deus nunca colocou sinal na frente da sua palavra. Elas foram acrescentadas para provar a palavra. Mas a palavra é primeiro. Para prová-la, Elias disse à mulher: prepara primeiro um bolo. Então, olhe o milagre acontecer. Venha primeiro a palavra. E então, observe o milagre. Veja, vocês que estão aqui, vendo primeiro a palavra. Primeiro a palavra tem que cair nessa boa terra para que em torno dessa palavra, ao redor dessa palavra, produza tudo aquilo para o qual esta palavra foi enviada, seja cura espiritual, que é o mais importante, ou cura física, porque não tem nada impossível para Deus. Apenas crer. Para o que crê, tudo é possível. Venha primeiro a palavra e então vigie o milagre. E ele escreve a palavra, depois vem o milagre. O que o Espírito Santo energiza é a própria semente, a palavra. A própria semente, palavra. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: espere até que chegue a apertura. Sente-se por outro lugar, se é que não quer ver o que vai antes desse tempo, ou seja, do ensinamento da pregação do Evangelho do Reino. Mas convém ver o que é primeiro, porque o que é primeiro prepara você para o que vem depois. Porque quando esta manifestação plena de grandes maravilhas e milagres físicos chegue, Deus já terá feito grandes maravilhas e milagres espirituais e terá lhes aberto os olhos aos filhos e filhas de Deus, aos escolhidos. Na página 28 do livro de Citas, parágrafo 240, nos diz: eu creio que a igreja do Deus vivente vai ver algo maior do que essa. Está se preparando para entrar a Ele agora, vê? Porque eles creram. Os que o rejeitaram por causa das barreiras denominacionais, eu duvido que eles jamais creiam em alguma coisa, vê? Coisas, reticências. Ou tu andas em luz ou tu estás cego. A luz cega ou ensina o caminho, ou ilumina o caminho. E continua dizendo nosso irmão William: e estarão vendo a vinda do anjo forte, estarão vendo a vinda do anjo que era diferente aos demais, velado em carne humana, em seu anjo mensageiro e revelado por meio do seu anjo mensageiro. E estarão recebendo a fé, a revelação para serem transformados e raptados no último dia. Por isso, na mensagem, a voz que comoverá o céu e a terra, que foi pregado em 2005, ele nos falou ali, e isso que eu estou lendo é de 98, e ali ele já está nos alertando de que os escolhidos estariam vendo a vinda do anjo que era diferente dos demais. E em 2005, aí ele nos deu mais luz, porque aí nos disse: Cristo ainda está no céu em seu trono de intercessão. A segunda vinda de Cristo ainda não se realizou. A vinda do anjo forte ainda não se realizou. Ou seja, que a igreja noiva tinha que estar à expectativa de que quando essa promessa, esta profecia se cumprisse, estivesse alerta para recebê-lo, para vê-lo e receber toda a mensagem, todos os ensinamentos que este anjo forte, ao descer do céu, daria à sua igreja, que é
o que está se realizando hoje. Hoje está se cumprindo essa escritura. Hoje o povo latino-americano e caribenho, e onde quer que a minha voz seja ouvida e esteja sendo ouvida, está ouvindo a voz do anjo forte, está ouvindo o ensinamento, a qual contém os trovões, e aí está tudo o que os escolhidos precisam para que esta fé se eleve ao nível tão alto, onde terá essa fé de translação, essa fé de rapto. Continua dizendo: e estarão vendo a vinda do anjo que era diferente dos demais, velado em carne humana, em seu anjo mensageiro e revelado através do seu anjo mensageiro, e estarão recebendo a fé, a revelação, para serem transformados e raptados no último dia. A revelação para serem transformados e raptados no último dia não são os grandes milagres e maravilhas que serão feitos nessa etapa da apertura, senão que é a revelação do sétimo selo, sendo dada a conhecer esta revelação aos escolhidos de Deus através do anjo que era diferente dos demais, através do seu anjo mensageiro. Vocês veem? Quem é esse que hoje está no meio do povo? Hoje está este anjo que era diferente dos demais, velado, revelado em carne humana, em um homem. Porque os trovões, porque são os trovões, a voz de Cristo. Os trovões são a voz de Cristo. Os trovões são os que dão à sua igreja a fé, a revelação, para serem transformados e raptados. E na página 134 do livro de Citas, parágrafo 1198, nos diz: agora lembrem, ele veio em 3 nomes: Filho do homem, um profeta, Filho de Deus, o Espírito, Filho de Davi para o milênio. E ele escreve 7º milênio. E em cima ele escreve Filho do homem, profeta, um profeta, a palavra. Filho de Deus é igual, é esse, ou seja, Espírito Santo, Filho de Deus para o milênio. Mas no meio da conjunção, segundo a sua própria palavra, no dia na qual o Filho do homem será revelado, revela-se a si mesmo. Como que? Não o Filho de Deus, Filho do homem. Ele se revelará a si mesmo em uma maneira diferente. Agora, o que isso faz? O que isso mostra? Malaquias 4, exatamente correto. O Filho do homem se revelará a si mesmo, não em uma grande denominação ou coisas como temos tido através das eras, mas que ele se manifestaria como Filho do homem outra vez, para se manifestar, Malaquias 4. E o Filho do homem está se revelando a si mesmo no mesmo poder que ele era, não através da era da igreja, por justificação, santificação e todas estas coisas, mas o Filho do homem. Quem é o Filho do homem? A palavra. E escreve o verbo. E a palavra é mais poderosa, é mais eficaz e poderosa do que qualquer espada de 2 gumes e decide os pensamentos que está no coração. Ele está aqui, agora, provando não a era de Lutero, não a era de Wesley, não a era pentecostal, não a era batista, presbiteriana. Passamos por eles e provamos pela história da Bíblia, mas que a era do Filho do Homem sendo revelado para trazer para dentro essas coisas, para cumprir a palavra, quando tudo tem que ser cumprido. E desenha uma pedra angular em cima e escreve em cima: para cumprir toda a palavra e na era do Filho do Homem. E uma seta, a pedra angular. E desenha também à esquerda uma estrela de Davi. E veja na página 134, abaixo, ele também escreve a era do Filho do Homem, o Filho do Homem igual à palavra. Agora vejam nessa mensagem que ele intitulou, o Dr. William Soto, o ungido, nos diz
pregado 1º de agosto de 1976 em Ponce, Porto Rico, diz: então, essa é a maior hora de todos os tempos, é a hora mais gloriosa. Como veio Elias, falando do quarto Elias, o reverendo William Branham, como veio Elias? Como veio com Elias? Com Elias veio com campanha de cura divina. Sempre vem com campanha de cura divina. Veio curando os doentes, pregando cura divina. Quando venha na manhã, ou seja, em um novo dia dispensacional. Esse é o ministério de Elias em sua quinta manifestação, que são os ministérios de Moisés e Elias, e um dos ministérios é o de Elias. Quando venha pela manhã, virá também com campanhas de cura divina, curando os enfermos espirituais, abrindo os olhos aos cegos espirituais, curando os coxos espirituais, ressuscitando os mortos espirituais. Na mensagem Qual é a Atração no Monte? Ali nos fala, na página 19, dessa mensagem, diz o nosso irmão Branham: vocês que foram expulsos e estas arcas carregadas em carros novos, saiam daí antes que a morte os alcance. Deus tem confirmado, assim será. Carros novos, na mensagem tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, ele fala que esses são denominações. Quando a palavra tem que ser carregada e levada por e no coração de um profeta. Vamos a outras escrituras do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, e leiamos todo o capítulo, o pequeno. Eis que vem o dia ardente como fornalha, e todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Agora, isso não é Malaquias 3 na primeira vinda. Agora, aqui está a próxima vinda. Até o Dr. Scofield aqui, certamente eu não estou de acordo com ele em suas anotações, mas ele tem ali sublinhado aqui da forma correta. A comissão de João a Malaquias 3 e a segunda vinda de Cristo e Elias de antemão. Continua lendo a Escritura. Todos os soberbos serão restolho, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. E o irmão Branham diz: onde está o inferno eterno então? Continua lendo. Mas a vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e diz o nosso irmão Branham, se levantará com campanhas de cura. E ele escreve campanha de cura divina. E em suas asas trará salvação. Estas asas são os ministérios de Moisés e de Elias. E em suas asas trará saúde, ou seja, trará salvação, trará esta saúde espiritual e depois a física. A maior é a espiritual, é a que está se realizando hoje. E saireis e saltareis como bezerros do matadouro, e pisareis os maus, os que serão cinzas baixo a planta de vossos pés, no dia em que eu atue, diz o Senhor dos Exércitos. No livro das eras, na página 60, esse livro, que depois foi editado à luz dos 7 selos, onde Deus lhe deu ao irmão Branham todo esse conhecimento, do qual havia falado nas eras, nesta série, certas coisas que depois foram corrigidas pelo Espírito Santo e aqui já foram colocadas corretamente. Diz na página 60 desse livro das eras:
Essa é a nova Jerusalém. O Cordeiro estará nesta cidade e por causa da sua presença não haverá necessidade de luz ali, o sol não sairá e nem se porá, porque Ele mesmo é o sol e a luz. As nações que entrarão ali andarão em sua luz. Você não está contente de que aquele dia já está sobre nós? Escreve o último dia, o 7º milênio. João viu esse dia que vinha. Assim seja. Senhor Jesus, cedo vem, logo vem. E bem embaixo, depois de ler a escritura de Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao 3, ele diz: ali está outra vez, o sol brilhando em toda a sua força. Oh, a força do Filho de Deus brilhando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ali está Ele, o juiz, aquele que sofreu e morreu por nós. Ele tomou sobre si mesmo a ira da justiça divina. Ele apenas pisou o lagar do vinho do furor e da ira de Deus, como já dissemos. Para o pecador, sua voz é como o rugido da cascata ou quando o mar furioso golpeando a rocha, o penhasco, com golpes de morte. Mas para os santos, a sua voz é como o doce murmúrio, e assim que descansa satisfeito em Cristo, brilhando sobre nós com seus raios cálidos de amor, nos diz: não temais, eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Eu sou todo-poderoso, além de mim não tem outro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o tudo. É o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã. É o mais formoso entre 10.000 a minha alma. Se aquele grande dia está pronto para se manifestar, e o sol de justiça nascerá trazendo salvação em suas asas, e desenhe uma pedra angular, as eras e raios na pedra angular, porque na era de pedra angular, onde esses ministérios de Moisés e Elias estão sendo manifestados para a bênção da sua igreja noiva, para trazer-lhes saúde espiritual e saúde física também. Agora vejam, aqui à frente desta mensagem, qual é a atração do monte, nos escreveu: nascerá o sol de justiça, campanhas de cura, e em suas asas trará saúde. E continua dizendo aqui na mensagem ungido, diz: então vem com campanhas de cura divina, como doutor, com o sinal ou com o símbolo do quê? Com o símbolo dos doutores. Qual é o símbolo dos doutores? A serpente sobre a vara. Você vê? Então vem como doutor. Não virá como evangelista. Como evangelista veio à tarde, ou seja, veio nesse ministério do reverendo William Branham. Na página 5A do livro de Citas, parágrafo 43, nos diz: então nesse tempo, agora aqui, isso foi em março, 5 de março de 1956. Será a primeira vez que esta nova visão que o Senhor me disse estará em operação na cidade do México. E ele escreve ali: México DF, para operar. E um traço aqui. E escreve etapa. Ou seja, a terceira etapa. Agora vejam que ele veio com cura física, curando doentes. E ele disse que há uma nova comissão em outros lugares sob um novo ministério, onde estaria em operação a palavra no cumprimento da terceira etapa. Agora vejam por que é tão importante essa atividade que estamos tendo hoje aqui. Porque isso que falou o reverendo William Branham, que ele voltaria e que ele teria
um ministério novo, onde estaria se manifestando a terceira etapa, que é o abrir a palavra. Hoje está se abrindo a palavra, hoje está se abrindo o mistério desse anjo, que era diferente dos outros. Está se abrindo cada vez mais e mais, e hoje essa palavra não caiu por terra. O que o reverendo William Branham falou, hoje teve o seu cumprimento. Hoje está no meio do povo, aqui na Praça del Toro, cumprindo essa profecia e colocando esta palavra em alto, a palavra do meu precursor, o reverendo William Marion Branham. Hoje estão se cumprindo inúmeras profecias, muito, mas muito importante. Ele falou depois que vá ao México, que retorne ao México. Ele falou da grande carpa catedral, ou seja, que tudo o que vai desembocar e depois vai continuar se manifestando, que esse lugar onde estamos, onde Deus está realizando essa atividade, depois tudo vai em forma progressiva e vai continuar sendo Deus cumprindo por meio do povo e do mensageiro, tudo correspondente à terceira etapa. Hoje é um dia histórico, hoje é um dia glorioso para o reino de Deus. Hoje o nosso irmão Branham e o nosso irmão William estão felizes, estão contentes, porque estão vendo, e estão ouvindo, e estão com essa alegria de que a palavra deles teve um povo que recebeu, e que está aqui, braço a braço, com o mensageiro. Agora veja, ele diz: então naquele tempo será a primeira vez que esta nova visão que o Senhor me disse estará em operação na cidade do México. Assim que trataremos outra vez, se o Senhor permite, de usar estes 2 salões aqui mesmo pela manhã de domingo de ressurreição, assim que estamos esperando um grande tempo na manhã do domingo de ressurreição, a atividade que eles vão ter ali no Tabernáculo Branham. Agora aqui ele nos falou do México, onde ele retornaria. Quando ele pediu esse lugar, não foi permitido, e deram um terreno do lado, do qual pode entrar na página dos nossos irmãos lá em Jeffersonville. Colocaram hoje uma anotação muito bonita e fotografia dessas atividades que o irmão Branham teve, onde ele esteve 3 dias e tiveram muitos milagres físicos acontecendo lá, como a ressurreição deste menino, como a visão de um homem cego, e muitos milagres que depois, quando ele se foi, ele deixou alguns ministros e continuavam acontecendo milagres nesse lugar, naquele lugar, dando assim e mostrando assim que não era o homem, é o Espírito Santo quem esteve realizando todas essas maravilhas. Agora ele falou: eu vou voltar. Ele falou: já me tem pronta, já me deram a oportunidade para ir, e me falaram que já poderia usar por 10 noites consecutivas, ou seja, abriram as portas ao irmão Branham. E aqui também, os que estão à frente desse lugar, eles abriram as portas para nós, para as vezes que nós necessitemos. Essa é a palavra, vejam, como a palavra se cumpre, seja no tempo em que o mensageiro que está falando a fale, ou no próximo. Porque o que Deus não cumpra com um mensageiro, e que esse mensageiro chegue até os seus dias finais e Deus o leva, então Deus vai cumprir no próximo que Ele envie. Agora vejam, continua dizendo, como evangelista veio à tarde, virá como doutor na manhã, mas com campanhas de cura também, porque se é doutor, se é médico, então pode realizar cura,
pode realizar campanhas de cura para curar espiritualmente aos que não veem a palavra de Deus. Você sabe que médico e professor é a mesma coisa? Você sabia bem disso? É por isso então que vem como médico, para nos ensinar. É um dos ministérios que Deus deu à igreja. O de mestre, o de professor. Hoje estão os 5 ministérios juntos nesse instrumento. Por isso então é que vem como doutor, para nos ensinar o que temos que aprender. Vem como doutor, para com o ensinamento nos curar. Assim é como ele cura, vem? Portanto, ele de si mesmo não é o que cura, é a palavra. A palavra que é Deus é o único curador sempre, por isso ele vem como havia de vir. Na mensagem Qual é a Atração no Monte, na página 29, nos diz também, ali, o reverendo William Branham diz: para falar a palavra é o homem, confirmar a palavra é Deus. Como quando ele disse: hajam moscas. E Moisés já falou, foi pensamento de Deus, sendo expressado no pensamento de Moisés, mas enquanto estava no pensamento nada acontecia. Mas quando Moisés falou a palavra, hajam moscas, venham as moscas, aí já correspondia a Deus vindicar essa palavra. E provavelmente tinha só uma mosquinha por ali, e depois de um tempo haviam certa quantidade de mosca, um montão de mosca por milha quadrada. Era a palavra que foi falada pela boca de um profeta, sendo cumprida por Deus. Dizer algo é uma coisa, Deus fazê-la é outra. Deus não precisa de intérprete, Ele faz a sua própria interpretação. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: assim vem Moisés, foi ele que teve este símbolo lá. Ele é o dono desta placa. Quem é o dono desta placa? Moisés. Portanto, um dos ministérios dessas duas oliveiras é Moisés. Portanto, o dono da placa de doutor está aqui, porque está o ministério de Moisés sendo operado pelo Espírito Santo nesse tempo final. Portanto, ele aparecerá novamente, embora os demais doutores não saibam destas coisas, nem saibam o símbolo que contém, ele sim saberá. Por isso, vigiemos o aparecimento de Moisés como doutor, realizando campanhas de cura. Tem que começar obrigatoriamente com cura espiritual, que é a maior necessidade, depois que é a maior necessidade. E vemos que depois, mais adiante, também realiza campanhas de cura física, e até com os judeus realizará milagres físicos também. Mas quando apareça o maior milagre, é no espiritual. O que precisa o povo de Deus, quando já esteja terminando os 3 anos e meio de ministério, então, quando já esteja quase terminando, é que então os milagres espirituais também, então, passará e os converterá em milagres físicos também. O reverendo William Branham tinha nos dito que a terceira etapa é para a noiva, para as fátuas e para os perdidos, na página 119, parágrafo 10, 57, e que a terceira etapa é para o mundo, por tanta necessidade que há no mundo. Na página 26, vejam, parágrafo 216, diz: nesse tem sido prometido que viria a existência no tabernáculo aqui, antes de chegar a carpa. Bom, agora o que eu sei, o que eu mais sei, é que ali não havia nada, senão mais do que tão logo quanto eu entrei ali, ou seja, porque
ele sempre desejou, ou seja, conquistar essa promessa da terceira etapa. E ele entrava ao escritório para ver se Deus iria realizar algo sob este novo ministério. Porque todo profeta deseja que nele se cumpra o que Deus prometeu. O Espírito do Senhor entrou e apenas começou discernindo os espíritos e dizendo às pessoas dos seus problemas, e parecia como talvez continuaria por um tempo, até que esta carpa chegue em cima, sob o mesmo ministério que tem tido. Ou seja, sob o ministério de Elias, mas em sua quinta manifestação. Porque nas entrevistas houve 4 grandes visões fora do estabelecido que tomaram lugar nas entrevistas. Assim que parece talvez que eu vou continuar em frente, até talvez que a carpa comece, ou que seja que ele tenha escolhido para iniciar, começar a declarar o seu nome de uma maneira nova. Mas quando faça, vai ser apenas tão perfeito como os outros será. E eu estou confiando em Deus que vai ser maior do que os outros. Ou seja, que a primeira etapa e segunda etapa. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e pessoas necessitadas. Tem tanta necessidade na terra hoje. Ou seja, que a terceira etapa, que é o revelar a palavra, é para a cura espiritual, mas também vai chegar a este ponto onde se começará também a parte dos milagres físicos, o qual, quando tudo isso já comece, vai ser sem limitações. Ele disse que quando ele viu essa atividade ali, diz que a fila era longa, 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 por muitas quadras de longa, ou seja, era interminável. Agora vejam o que o Senhor se prepara para fazer depois no físico, porque estamos nessa parte no espiritual, ainda que também tem estado se realizando milagres físicos também. Agora vejam, aqui também, na página 29, do parágrafo 247, aí nos diz, como na metade do parágrafo diz, eu quero ver acontecer tanto, eu estou como uma criatura esperando que chegue o Natal, apenas esperando com antecipação para que aconteça. Será difícil em mim mesmo desde então, mas vai ser uma coisa boa para a igreja. Vem? Nisso é no que eu estou interessado, as pessoas de Deus, algo para ajudar-lhes que creiam em Deus, para tomar nova esperança. Agora, o anjo disse em uma ocasião ao irmão Branham, se tu faz que as pessoas creiam em ti, não vai ter nada impossível, mas tem que fazer com que as pessoas creiam em ti. Vejam a grande prova que era para as pessoas, para o povo, tinham que crer nele. Assim como na primeira vinda do Senhor, Jesus perguntou, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E começaram a dizer, uns falam que tu és João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és Jeremias, ou Malaquias, ou alguns dos profetas. Ok, é isso que eles falam de mim, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eles tiveram que testificar, que falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Agora vejam esta bem-aventurança que Pedro teve ali, sob esta revelação, sob este fundamento. Foi edificada a igreja, sob a revelação, a fé de quem era Jesus Cristo, e sob a revelação, a fé de quem é o Filho do Homem, nesse tempo final, na dispensação do reino. É a base, o fundamento, a fé
da nossa dispensação de quem é o Filho do Homem hoje, quem é o ungido, quem é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Essa revelação não vai ser dada por nenhum homem, mas é dada do céu. É revelação divina para os escolhidos de Deus. Agora vejam, ele disse, vai ser uma grande coisa para os doentes também. Vem? Que também cobre essa parte desta necessidade tão grande que há no mundo. E ele escreve ali, a carpa. Agora o Dr. William Souto continua dizendo aqui, se pode abrir os olhos de um cego espiritual, o que é maior, então poderá dizer, como disse o Senhor, aquele ungido disse em uma ocasião a uma mulher, os teus pecados te são perdoados. Então todos disseram, e quem é esse homem para perdoar pecados? Se apenas Deus é o único que pode perdoar pecados? Ou seja, que ele está fazendo isso, ou seja, que ele fazendo isso, ele estava colocando-se no lugar dele. Ele estava mostrando que ele era Deus. Deus, mas em carne humana. Agora vejam nessa mensagem, a palavra é a semente original. A palavra falada é a semente original, na página 55, nos diz o reverendo William Branham. E Deus, pelo dom predestinado para vir, para redimir pecados, mas isso foi dado ao corpo, palavra cheio do Espírito, porque apenas a palavra pode perdoar pecados, porque a palavra é Deus. Por que Jesus podia perdoar pecados? Porque ali estava a palavra encarnada, e era este propiciatório, através do qual entrava diretamente a presença de Deus, todo aquele que cresce nele. E porquanto o Verbo, a palavra, foi encarnada na primeira vinda do Senhor, podia perdoar pecados. Agora, em sua segunda vinda, ele disse, na página 256 do livro dos selos, mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Pois então, ao ter a palavra de Deus encarnada em um homem, no povo, este homem pode perdoar pecados, porque a palavra é a que perdoa os pecados. Quão verdadeiro eram os fariseus! Eu mencionei esta manhã que chegaríamos a isso. Agora eu tenho tomado meu tempo, mas os fariseus disseram, esse homem perdoa pecados. Sabemos que ele é um blasfemo. Apenas Deus pode perdoar pecados. E esse homem perdoa pecados. Ele não sabendo que essa era a palavra. A palavra perdoa pecados porque isso é Deus. E quando você não chega a fazer, Deus sabe, soube e pré-conheceu por pré-conhecimento, quem tomaria esse dom e quem o usaria na maneira correta? Aqueles que o têm são vindicados pela palavra de Deus com o resto da palavra e do Espírito. E desenha uma estrela de Davi à direita e escreve, o perdoar pecados. Agora, continua dizendo aqui, o Dr. William Souto Santiago, então, aquelas pessoas repreendem ao Senhor por esta coisa que Ele faz, por fazer esse milagre espiritual. E fez esse milagre grande espiritual de perdoar os pecados dessa mulher. Então se surpreendem essas pessoas e dizem, e eles lhes dizem, e o que é maior? O que é maior? Perdoar os pecados a essa mulher ou a este homem, ou dizer a este homem, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que é maior? Realmente o milagre espiritual que fez é o maior, porque uma pessoa pode receber o milagre físico, mas se não recebe o milagre espiritual,
se perde. E do que adiantou o milagre físico? Do que valia aquele homem que o Senhor curasse no físico, se não perdoasse os seus pecados? Agora vejam, isso é uma declaração muito grande. Do que vale a um homem ser curado fisicamente de alguma doença e que os seus pecados não sejam perdoados? Pois sendo curado no físico e sem receber o milagre espiritual do perdão dos pecados, pois ia se perder. Assim que o maior milagre foi no espiritual. Então o Senhor disse: pois para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, para realizar esses milagres no espiritual, para perdoar pecados, assim identificando que Ele era Deus em carne, que Ele era o ungido, o primeiro ungido, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem se levantou e se foi para casa. Ele fez o milagre no espiritual primeiro e depois no físico também. Assim podia fazer Elias, o segundo ungido, e assim poderá fazer Moisés. Ele estará realizando milagres no espiritual, mas quando chegue o tempo, quando chegue o momento, quando chegue o desafio, vejam, este desafio é no Monte de Sião, a igreja do Senhor. Quando chegue a apertura, o que nós vimos em parte em Elias, ele diz, então o veremos em uma maneira plena nesses dias. Então, para vê-lo no físico, esses milagres, em uma escala maior, em uma escala na qual o mundo poderá ver. Então, quando cheguemos à apertura, então Moisés poderá dizer, para que saibam que este ungido tem poder para realizar milagres espirituais, também os farei no físico. Ou seja, que diz que esse ungido poderá dizer isso. Por isso eu posso falar nessa ocasião, para que vocês saibam que esse ungido tem poder para realizar milagres espirituais, também tem poder para realizar milagres físicos também. Vejam como hoje todas essas profecias estão se cumprindo. E então começará um ministério em grande escala no físico também. Mas para que desejamos ver o milagre do físico se os que nos beneficiam são os milagres espirituais? Apenas então teríamos que dizer a ele: queremos os espirituais, que no físico somente nos casos que haja necessidade genuína. Enquanto isso, nada então em público. Então nada queríamos que fizesse milagres no físico até que chegue a apertura. Então, qualquer milagre no físico que deva ser feito, então diremos, falaremos pessoalmente com você, para que ore por nós, para que diga a palavra e a creiamos, e acontecerá. Agora, não iremos até ele se não estivermos seguros de que vamos receber o milagre no físico. Não vamos até ele para perder tempo. O irmão Branham disse que se a pessoa não tem fé genuína e sabe tal, com segurança que vai receber a cura, não deve se movimentar. Por quê? Porque se movimenta e depois, ao não ter a fé genuína para recebê-lo, então depois vai ficar desiludida a pessoa. Se você não tem certeza, a sua fé firme, sabendo o plano de Deus e sabendo que depois que a palavra é falada, não tem necessidade de pôr as mãos, senão falar somente a palavra. Agora lembrem que quando foi entrevistada aquela mulher que saiu empurrando a sua própria maca, lembrem que houve um homem forte que a empurrou, porque ela já estava prostrada, deitada, ele não podia, ela estava doente, já fazia alguns 20 anos, e ela depois sai empurrando a sua própria maca, e perguntaram a ela, o que aconteceu? Primeiro tinham perguntado antes,
o qual ela deu testemunho, que já levava uma certa quantidade de anos ali deitada, e o homem de muletas também assim. Os outros que estavam na fila. Havia uma ordem estabelecida ali, que estava se realizando, o qual já era algo normal, porque era algo que já estava lá estabelecido no meio da igreja. E ela sai e perguntam a ela, o que aconteceu ali? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu estava doente por uma certa quantidade de anos, 20 anos, e agora eu estou bem, eu estou curada. Assim como o homem de muletas entrou com a muleta levava ele, quando saía ele que levava a muleta, e estava feliz, contente. Mas perguntaram a ele, mas o que aconteceu lá dentro? Eu não sei o que aconteceu. Vejam, tem um mistério aí dentro, do qual o anjo, quando desceram, ele ouviu tudo e viu tudo. Veja, ele viu ao instrumento que estava ali, ele viu o nome dele, ele me viu lá dentro, ele soube quem era aquele homem, esse instrumento, e ele falou, disso tu não vai falar nada para ninguém. E ele falou, a Bíblia na minha frente, um humano nesse mundo nunca saberá, pela boca dele, mas hoje, escolhidos de Deus, predestinados de Deus, escolhidos de Deus, já sabem quem é esse instrumento, quem é este anjo que era diferente dos demais, o qual está nesse tempo final, dando saúde espiritual a cada escolhido e escolhida de Deus, preparando-os para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. E isso vai ser uma realidade muito em breve, onde nós poderemos também dizer, antes eu não tinha cabelo, antes eu tinha rugas, antes eu estava todo doente, mas agora eu estou transformado e eu já estou são eternamente. Essa é a cura para toda a eternidade, como a cura para toda a eternidade que estamos recebendo hoje no espiritual. Tudo é um reflexo daquilo que vai ser esse novo corpo eterno e glorificado, tangível, para toda a eternidade. Agora, continua dizendo aqui, o Dr. William Soto Santiago diz, se você não tem certeza, a sua fé firme, sabendo o plano de Deus e sabendo que depois que a palavra é falada, não precisa pôr a mão, mas apenas falar a palavra, e se você sabe o que é o falar a palavra, e sabe que depois da palavra ser falada, acontece o milagre, não importa o que seja, então você, se realmente tem fé, então você vai tranquilo, dando graças ao Senhor, embora depois de ir, o que tinha aparentemente, a coisa pode ficar pior. Mesmo que venha dor, mesmo que venha que se deitar, mesmo que tenha que ir para a cama, de tão forte que tenha atacado aquilo que você tinha. É como na mensagem, demonologia, e vamos aí um momentinho aí, para que você capte algo aí, e entenda como é o Espírito Santo operando em você, tanto para a cura espiritual como para a física. Mas aqui ele nos fala da física, veja. Diz na página 19 da mensagem de demonologia, na parte onde está a mensagem do reino físico, nos diz, aqui tem anotado alguma vez um gado, uma vaca, alguma coisa, certeza, mas pense essa noite, vocês caçadores aqui, meus amigos, vocês matam um veado e você coloca ele na balança, diga aos rapazes quanto pesa, observe, na manhã será umas quantas libras mais leve do que era. Quando morre um ser humano, a primeira coisa que faz,
na funerária, eles tiram a dentadura ou um olho postiço que tem ali, tira, porque se encolhe, se empurra para fora, porque o corpo humano encolhe. Toda outra carne encolhe. Quando a vida sai da célula, começa a minguar e encolhe. Isso vai fazer como por 72 horas. E depois começará a inchar. Ele escreve ali 72 horas. Deixa que atropele um cachorrinho aqui na rua. Deixe que o coloquem lá, ali fora, no sol, como que por 3 dias, e observe o que acontece. É um cachorro maior do que era. Ele incha. Isso é verdade? Bom, isso é a mesma coisa que acontece quando um demônio é expulso da pessoa doente. Os primeiros dias, eu me sinto maravilhoso. Depois começa a dizer, eu estou mais doente do que eu estava. Eu perdi a minha cura. Aí a pessoa começa a duvidar. Portanto, não duvide. Tão seguro quanto a fé o arrancou, ou seja, tirou a enfermidade, arrancou a enfermidade, a doença, incredulidade o ressuscita. Vê o importante que é se manter pressionando e crendo nessa palavra, porque Deus está realizando a obra. Não se desespere. Jesus disse, quando o espírito imundo sai do homem, caminha em lugares áridos e ele retorna outra vez com 7 demônios mais. E se o bom homem do lugar não está parado ali para proteger essa porta, ele vai entrar. E o homem bom do seu lar é a tua fé. Diga, o que está lá fora? Isso é tudo, fica lá fora. Diga, fica lá fora, isso é tudo. Quando você se sinta assim, nunca diga, mas eu já estou um pouco pior de novo. Não, deixa fora. Você para esse homem de fé e continue crendo, eu estou curado, eu estou curado. Agora vejam, é o que está nos dizendo aqui o Dr. William Souto Santiago diz, você com tudo isso saberá que já está curado e que isso é natural que aconteça, porque depois que o espírito de doença saiu, então a doença ou câncer ou tumor ou o que seja que esse espírito de enfermidade tinha formado ali, começa então a fazer isso, a passar pelo sangue, e o sangue, reticências, trabalhar mais fortemente, e então a pessoa se sente como mais doente, mas é o quê? Um grande sinal de que a pessoa foi curada. Assim disse Elias, que então, o que então? Moisés não poderá estar em todos os países ao mesmo tempo, porque quando chegue o povo a este grau, pois até sem que se ore por eles, eles recebem o benefício e principalmente depois de dizer a palavra, já ser então para os outros que venham, já vai ser então para os outros que vierem. Agora vejam na página 16 do livro de citações. Aí esteve nos falando, uns dos cortes aí, do áudio, e por isso não continua ali o pensamento. Com certeza foi um pouquinho, mas vejam como fala desse ministério dispensacional, que é o de Moisés, operando, onde se chegará o momento em que não precisará estar nos países, mas que vai ser à distância. Ou seja, aquilo que vai estar acontecendo em um lugar, também nos demais lugares estará se realizando. Por isso, os ministros têm que estar preparados. Agora vejam, na página 16 do livro de Citas, parágrafo 122 diz: eu fui apenas inspirado a falar essas palavras e dizer que um dia glorioso todos os dons da igreja serão colocados de um lado, assim como era, e o Espírito Santo mesmo tomará a igreja em tal controle de amor
e virá até que os enfermos serão curados, os cegos verão, os coxos andarão, sem que as mãos sejam postas sobre eles. Ele será apenas uma grande unidade. E desenhe uma pedra angular à direita, e às eras escreve amor, e em cima escreve a visão da carpa. No 8º dia, os dons serão tirados, amor divino tomará a igreja, os doentes curados. E na página 29 também nos diz, do parágrafo 249, nos diz o reverendo William Branham: eu creio que a igreja do Deus vivente está se movendo em uma esfera agora que vai sacudir o mundo, ao mundo inteiro. E escreve: o estremecimento mundial. Oh, vai acontecer em pouco tempo. Eu estou esperando que passe esta reunião, que aconteça eu quero que aconteça agora, que a unção atinja a igreja toda do Deus vivente e ela se ponha de pé como um grande exército marchando. Os doentes vão ser curados por uma palavra, os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos se levantarão, e o poder de Deus sacudirá o mundo com a igreja do Deus vivente. Estamos no processo disso agora. Eu creio que logo virá acontecer. E apenas lembrem, assim como eu lhes disse do discernimento, tomando a mão, e aos segredos do coração, como essas coisas foram cumpridas toda vez, assim está acontecendo, assim tem acontecido de igual forma, de forma que se disse que faria. E está exatamente com a Escritura, assim como foi provado, vocês de saber o segredo do coração, como é que Jesus viu sobre a multidão e discerniu, pôde dizer das pessoas que tocou a sua vestimenta e etc. Como foi que a chuva tardia, chuva temporã e chuva tardia estariam juntas. E escreve em cima: diga a palavra, a visão da carpa. E escreve também a ressurreição, porque ele tinha dito: veja como se movimenta a ressurreição. Onde? Na carpa. E escreve a chuva temporã, a chuva tardia também ali. Agora continua dizendo: bom, diz, para as virgens fátuas, para os judeus e para todos eles, e nós então poderemos recebê-la diretamente daí da palavra. E depois, quando cheguemos a um certo lugar, não poderá nunca mais a pessoa adoecer. Na mensagem Shalom, agora vejam, vai chegar um momento onde você, antes de ser transformado, vai chegar um momento onde você nunca vai adoecer. Creia! E Deus fará grandes maravilhas através de você, ou seja, vamos provar esse poder estando nesses corpos. Já foram vistos esses frutos. E funciona. Mas vejam, se fala a palavra e é Ele o que determina quando. A palavra já foi falada. Eu desejo que o povo da era de pedra angular seja curado completamente, que nunca mais adoeça. Que chegue esse momento e que o próximo que venha em seu corpo vai ser a transformação. A próxima coisa a vir em seu corpo, quando a palavra é falada. Procure ela procura onde entrar e se sentar como um amém. Porque somos crentes. Portanto, quando essa palavra cair aí e você disser um amém, isso já está resolvido. Você já creu. Agora é Ele. Ele que o cumpra. Mas vocês sabem de uma coisa? Bendito seja o Senhor, que temos um Deus que é fiel para cumprir o que Ele prometeu.
Ele disse que nesse tempo final haveria uma igreja pura, sem mancha. E estamos nesse processo. Isso vai ser uma realidade. E o mundo vai poder ver com os seus olhos uma igreja marchando, sem rugas, sem mancha, sem denominação, clamando: Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. Essa é a igreja. Se ficou firme na era de pedra angular e na dispensação do reino. Nessa mensagem Shalom, na página 32, nos diz o reverendo William Branham: haverá um milênio. O ancião será jovem ali para sempre. A doença se desvanecerá e a morte não será mais. Eles construirão casas e as habitarão. Eles semearão os vinhedos e comerão do fruto deles. Eles não semearão para outro recolher. Seu filho colherá. Seu filho estará vivendo ao lado dele. Ele não semeará e outro comerá, cair e outro recolher, senão ele viverá ali. Amém? Não vai ter nada que possa ferir. Seremos mudados do que somos agora para aquela gloriosa imagem do Filho de Deus, o qual é imortal. Vamos para aí. Até isso estamos nos preparando. Os anos nunca poderão tocá-lo. A idade nunca poderá fazer nada a ele. Ele é imortal, Filho de Deus. Assim que sabemos que estamos no tempo do fim. E escreve aí, a imagem de Jesus. Estamos no ele escreve entrelace dispensacional e escreve também todas estas coisas completamente identificadas. Assim será identificada de novo. E desenhe uma estrela de Davi. Agora o futuro ele possui. Como sei quando ele vem? Não sei. Mas ele estará aqui. A citação que ele nos falou, que ele disse que este sétimo selo estará frente a você, na sua frente. E ele dirá: aqui estou. Isso é certo. Quando ele fará assim e assim? Quando irá a maldição da terra? Quando esta reflexão é bendita do amor de Deus, das árvores paradas aqui, brilhando, e as flores e coisas? Quando crescerão imortais? Não sei, mas serão. Quando todas as reflexões dos corações dos homens, desejando viver, e hospitais, e doutores, e operações, e choro e dor, quando cessará? Há um glorioso reinado com Jesus de 1000 anos de Shalom. Quando será? Não sei. Ele disse que estaria ali. Não sei como vai fazer, mas a sua palavra será vindicada. Quando o sol de justiça se levantará com cura em suas asas. Quem? Esse Filho do Homem com os seus anjos, neste tempo final. Esta palavra já está criando, já estão vendo a pedrinha descer da montanha. Já está tremendo. Já estamos vibrando, vocês já estão vibrando para essa mudança de corpo, para esta transformação que logo obteremos. E ele escreve a transformação. E a parte de cura, ali, não vai ser uma cura física como você pensa, como dizer que alguém tem uma doença e vai ser tirada deles. Isso é o que ele está fazendo agora em tipo, mas a criatura completa vai ser mudada. Isso que é mortal tomará imortalidade. Esta era velha saltará a juventude. Amém? Bom, como vai ser? Não sei, mas vai estar ali. É o Filho do Homem com os seus anjos. Disse, estará ali. Hoje podemos dizer, ele está aqui. O Filho do Homem com cura em suas asas, trazendo saúde, cura espiritual, primeiro, e depois a física.
Bom, sabemos que o ministério grande de cura vai ser desenvolvido. Para quem? Para os de fora, para as virgens fátuas e para os 144 mil. O ministério grande de cura divina no espiritual, para nós. Na mensagem, queríamos ver a Jesus, disse o reverendo William Branham, conhecer a palavra não é vida. Escutem isso. Conhecer a palavra não é vida. Se não conhecer a Ele, é vida. Conhecer a Ele, você não tem que ser um erudito. Você tem que ser uma pessoa submissa. E quando você se humilhe, você mesmo, a Cristo, Cristo está obrigado a encher essa vaga que você derramou no altar para Ele. Ele está obrigado, a sua palavra, a fazê-lo. E Ele não falhará. Que Ele, nesta ocasião, derrame do seu Espírito Santo em vossa alma. E que Ele se entronize em seu coração. Eu ia pedir ao nosso irmão Branham que passe por aqui e podemos cantar este formoso cântico. Enche minha alma. De quê? De teu Espírito Santo. Enche minha alma, Senhor, do teu santo ser. Deixe telefones, deixe carteira, deixe tudo de lado. Oh, bendito seja Deus. E fique de pé. Aí onde você está. Talvez aqui é difícil vir todos aqui em harmonia juntos. Mas aí onde você está, oh, bendito seja Deus. Cantemos este cântico. Enquanto meditamos ao Senhor. Se o nosso irmão Branham está por aqui, pode passar o nosso irmão Abraão para que entoie esse canto, irmão Abraão. E nos rendemos ao nosso Pai nesse dia. E que Ele veja o nosso coração. E veja, Senhor, que estamos sendo honestos contigo. Que estamos sendo sinceros contigo. E que, Senhor, não queremos que haja incredulidade no nosso ser. Porque o Espírito Santo entra em um coração de fé. Não entra em um coração onde tem incredulidade. Portanto, abrimos nosso coração nesta manhã e dizemos: Senhor, tira toda a incredulidade de mim. Tira toda dúvida e deixa eu ver, Senhor, claramente atrás desse véu. Deixa eu te ver, Senhor, atrás destas pequenas palavras, desse instrumento que está ali, que tem falado a nós. Deixa eu te ver, Senhor. Cantemos. Encha minha alma. Encha minha alma, Senhor. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Em alma. Em espírito e em corpo. Llena mi alma con tu espíritu en el alma.
tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción, oh mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí. Dígaselo sincero. Diga sendo sincero, encha-me, Senhor. Lléname con tu Encha-me Espíritu com o teu Santo. Espírito Santo. Llena mi alma. Encha Señor. minha alma, Senhor. Yo quiero Eu quero ser como tú. ser como tu. Por lo tanto, Portanto, que sea el Espíritu que Santo seja o Espírito Santo que a partir de hoy que a partir de hoje reine en mi vida reine na totalmente. minha vida Y totalmente tú me sigas sanando e tu continue me curando espiritualmente. espiritualmente. Y Señor, E Senhor, pongo ante ti mi eu queja. ponho ante ti a minha queixa. Tú la conoces. Tu conheces, Senhor. Y al tener tu Espíritu E ao Santo ter en o mí, teu Señor, Espírito Santo em mim, Senhor, yo sé que no hay nada eu imposible. sei que não tem nada impossível. Eu sei que Ya já tú me has sanado tu já me espiritualmente. curaste espiritualmente. Ahora, Señor, Agora, Senhor, me queda mucho trabajo. me dá muito trabalho. Resta muito trabalho antes da minha transformação, pelo qual eu te peço, Senhor, me dá forças. Estoy débil, Eu estou fraco, pero fortalece. mas me fortalece. Estoy con esta enfermedad. Eu estou com esta doença, tira de mim. Yo no deseo Eu ser não salvo desejo para ser servir curado este para mundo. servir a Yo esse deseo mundo. ser salvo Eu quero ser para salvo. servirte a Eu ti. quero ser curado para te servir, sem limitações. Dígaselo. Diga. Sigamos cantando. Continuamos cantando. Lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión. Oh, mi eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llénala, Señor. Llena mi alma con
palabra se haga carne en mí. Es el verbo. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en Quantos creem e têm crido que o Espírito Santo está em seu coração? Lembrem, olhem a mensagem de hoje. Ele nos fala que no cumprimento da terceira etapa, a minha pregação, havia pregação e havia chamamento. E ele diz que estava pregando o Evangelho de Cristo. Cristo, Messias e ungido é a mesma coisa. E estavam parados al frente, de pé, de frente, porque ele diz: ouve, e estará se pregando o Evangelho de Cristo, porque houve chamamento ao altar. Muitas pessoas recebendo a Cristo. Ou seja, que isso é antes da grande tribulação. Se tinham pessoas recebendo a Cristo, ao ungido, hoje, aí onde você está, se você recebeu ao ungido, ao Cristo, ao Messias, ao Filho do Deus vivente, levante a sua mão e testifique: eu te recebi como meu reclamador, meu doutor, meu José. O doutor José, te recebo como meu reclamador. Cantemos de novo este cântico. Encha minha alma, encha-me espírito e encha o meu corpo. Encha o meu espírito e meu corpo, encha todo o meu ser com teu Espírito Santo, Senhor. Faça-me uma nova criatura. Olha para mim, Senhor. Que tu digas: se parece tanto a mim, que eu os vou transformar. Sintam esses ventos frescos do novo corpo. Cantemos. Encha minha alma. Encha, Senhor. Oh, bendito seja o Senhor. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con
Encha, Senhor, mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Este avivamiento, este este avivamento, despertamiento, este fue despertamento lo que el hermano Branham foi deseó. aquilo que irmão Branham desejou. Hoy usted y yo Hoje você Lo estamos e eu vivendo. estamos vivendo, lo estamos palpando. estamos tocando. Usted Você es ese avivamiento. é esse avivamento. Por quê? Porque usted es palabra. Porque você é palavra. Y la palabra E a era la que iba a palavra traer ese era que iria avivamiento. trazer esse Por lo tanto, avivamento. Portanto, bendito sea oh, Dios, donde bendito usted vaya. seja Deus, onde você Aí vai o vai, avivamento do dia aí postrero. vai o último Aí avivamento vai a do último terceira dia. etapa, aí Aí vai a vai a palavra terceira etapa, aí vai a andante palavra em ambulante seres humanos, em seres hijos e humanos, hijas de Deus, filhos com e el filhas de novo Deus, com um novo em nascimento em sua seu alma, coração. em seu coração. No hay límites. Não tem limites. Lléname con tu espíritu en el alma. Confiéselo. Te he recibido como mi reclamador. Sí, Señor. Testifico con mi fe en esta confesión. Oh, mi eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Sí, Señor. Que tu poder se manifieste Amém. Amém. E amém. E amém. Que tu poder, Que o Senhor, teu poder, Senhor, se manifieste se en este manifeste pueblo nesse povo aqui presente, aqui presente y en todo e lugar em todo lugar donde ha sido escuchada onde foi ouvida mi voz, a minha voz, donde ha sido escuchada onde foi ouvida estas pequeñas essas palabras pequenas palavras bajo este estudio sobre esse bíblico estudo bíblico del día de hoy, do dia de hoje, 23 de marzo 23 de março de este año deste ano 2025, de 2025, un día um dia de victoria, de vitória, un día en que um dia em que você lo recordará vai lembrar por toda la por eternidad. toda a eternidade, Una señal um sinal que no puede ser que não pasada pode ser por alto passado E hemos despercebido. visto que a Temos señal visto mais que o grande maior sinal en esta tierra nessa terra es un profeta. é um profeta. Por lo tanto, Portanto, a noiva no ha pasado por alto. não passou despercebida deste sinal.
vai corresponder depois ao povo hebreu e também as fátuas, e o mundo vai conhecer esse sinal na terra, no meio da igreja, realizando essas maravilhas sem limitações. Agora, continue, Senhor, curando todo o nosso ser, toda a nossa parte espiritual, e continue me enchendo com Teu Espírito. Assim Ele fale a você, assim você fala e assim eu falo a Ele, e que Ele opere daqui em diante de uma maneira grande e poderosa, e grandes milagres continue se realizando em você, continue sendo realidade em você, o sinal, um sinal que não pode ser passado despercebido. Para mim tem sido uma grande bênção e um grande privilégio de estar diante a uma audiência de filhos e filhas de Deus, de primogênitos de Deus e de pessoas que foram reclamadas para fazerem parte deste reino e reinar com o Messias Príncipe pelo milênio e a eternidade. Príncipes e princesas, nos falta pouco, nunca desanime, já falta pouco. Você é um rei, você é uma rainha. Siga adiante, que logo estaremos nos vendo na ceia das bodas do Cordeiro e vamos dizer: tudo já passou. Diz que sairá o Rei da Glória e Ele enxugará toda lágrima de vossos olhos. Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde, que a proteção das duas asas do sol de justiça vá com cada um de vocês onde quer que você vá, e os proteja, os guarde, os cuide, desde agora e para sempre. Deixamos conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.